que é a retinografia? A retinografia nada mais é do que uma foto desse fundo de olho, né? Então eu consigo, com uma máquina especial, fotografar a retina, o nervo óptico, fotografar o fundo de olho, né? E hoje em dia a gente tem retinografias muito modernas, né? A gente tem a retinografia de grande angular, que ela consegue fazer imagens de quase toda a periferia do olho. Então a gente consegue ver alterações praticamente de toda a retina só com uma foto, né? Então assim, isso é muito modernidade. Por que é importante a retinografia? Muitas vezes, para a gente poder analisar a retina com cuidado, a gente precisa fotografar e também para documentar e acompanhar alterações. Então não é incomum um paciente, por exemplo, paciente diabético ou que tem glaucoma, tá? O paciente diabético, ele vem e a gente avalia o fundo de olho. O diagnóstico é pelo fundo de olho, na lâmpada de Fender, como vocês viram. Mas a gente precisa documentar. Por quê? É através dele que a gente gera um documento que a gente vai comparar no futuro. Você vem, eu crio uma imagem, faço uma foto do fundo de olho, como vocês podem ver nessa imagem, e ela fica registrada. Quando você, o paciente, voltar lá para poder ser examinado no outro ano ou depois de 6 meses, eu consigo avaliar a imagem que estava, né? Consigo avaliar como estava a retina, o nervo óptico e também como está hoje. Então é um documento importantíssimo. A gente consegue dar zoom, né? A gente consegue ver com detalhes cada alteração da retina. Então é um exame importantíssimo tanto no diagnóstico de muitas doenças como também no acompanhamento das doenças. Na progressão, né? Bacana demais. Esse caso, então, a gente está falando de um retinógrafo, né? Que vocês viram que ele é portátil. Existe também um grandão, né? Que é o retinógrafo de mesa mesmo. E aquele que solta aquele belo flash no olho, esse também solta, né? Exato, é uma foto, né? É basicamente uma foto do fundo de olho. Tem alguns filtros também que vão ajudar a gente a ver com mais clareza algumas estruturas. Mas é basicamente isso. É uma foto do fundo de olho. Ela pode ser de grande angular, que eu acho que é uma novidade, né? Isso é uma coisa que é um aparelho que está cada vez mais presente, tem chegado com mais facilidade. Sabe que os aparelhos de oftalmologia são muito caros, mas tem se tornado cada vez mais acessível. Então, estudo no intuito de sempre estar cuidando bem, né, da retina, viabilizar, né? e tornar possível, né, o diagnóstico de algumas doenças que são difíceis às vezes de diagnosticar. Sim. Show de bola. Vamos para o nosso quarto exame. Vamos. Famoso tomografia OCT. Exatamente. É a tomografia de coerência óptica. Eu acho que talvez, se a gente falar em um exame hoje importante para diagnosticar a retina, talvez seja o OCT. Eu acho que não tem exame mais importante hoje do que o OCT para a retina, tá? O OCT é interessante a gente pensar e entender como ele funciona, porque é um exame, talvez seja o único exame não invasivo do nosso corpo que a gente consiga ver de forma tão microscópica. Então, com feixe de luz, como que funciona? Basicamente, assim, de forma bem simples, o OCT. O OCT, ele emite um feixe de luz, o aparelho emite um feixe de luz. Essa luz, ela vai refletir, né? E existe dentro do aparelho uma luz, um feixe de luz de referência. Então, aquela luz de referência, comparado às luzes refletidas na nossa retina, vão gerar, por um algoritmo, uma imagem da nossa retina. Então, assim, não sei se ficou muito complexo de entender. Mas tá passando o vídeo ali, acho que o pessoal vai... Mas é basicamente isso. Como vocês podem ver, o paciente posiciona igual nos outros aparelhos. É um exame que não dói. É um exame que pode ser feito dilatando ou sem dilatar a pupila. É um exame que traz detalhes microscópicos da nossa retina, do nosso nervo óptico, sem precisar retirar, certo? A gente consegue fazer uma análise microscópica sem precisar retirar. A gente emite um feixe de luz e o feixe de luz é reconstruído de uma forma que mostra uma anatomia perfeita do nosso olho, né? Da nossa retina, do nervo óptico. Então, hoje a gente consegue ter diagnósticos assim incríveis, até mais do que diagnósticos, tá? Hoje a gente consegue ter, às vezes, como se fosse previsões, eu vou melhorar o termo, mas a gente consegue ter ideia de doenças que estão por vir, neurológicas, por exemplo, através do OCT, né? Por ele analisar, por nossa retina e o nosso nervo óptico ser uma extensão do nosso cérebro, a gente consegue de forma não invasiva estimar se aquele paciente está mais suscetível a algumas doenças neurológicas. Olha então, assim,
é o grande queridinho do momento, né? Do momento não, já tem muito tempo. Mas é porque tem tanta tecnologia saindo e os aparelhos são cada vez mais modernos, né? Fazendo imagens cada vez mais detalhadas, que talvez seja assim, é o exame que não pode faltar, né? Na clínica onde tem um glaucomatólogo, onde tem um retinólogo, é o exame de OCT. Lá no Instituto, por exemplo, a gente tem um aparelho super moderno. Super moderno. Eu considero que Você gosta mais de Ferrari ou de Porsche? Vamos pro Porsche. Eu também gosto mais do Porsche. Eu acho que é um Porsche, tá? Uhum. Então, assim, é um baita de um aparelho que a gente consegue ter imagens muito boas. E de forma não invasiva, né? O paciente chega ali, a gente consegue estabelecer, às vezes, diagnóstico, prognóstico, acompanhamento de doença, estabelecer, às vezes, condições que vão levar o paciente a fazer uma cirurgia. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela tinha uma membrana epirretiniana. A membrana epirretiniana, ela é primariamente diagnosticada na lâmpada de Fenda. Uhum. Mas no OCT, a gente consegue ver detalhes que vão determinar o prognóstico, né? Qual momento operar, né? Então, assim, o OCT veio trazer para nós, essa tomografia de coerência óptica, tomografia da retina, veio trazer para nós detalhes que vão ajudar na hora da gente decidir se vai operar ou não, vai ajudar a gente a estabelecer o prognóstico daquele paciente, melhorar ou não depois de uma cirurgia. Então, ele traz riqueza de detalhe, né? Ele não é só um aparelho que vai, assim, ajudar no diagnóstico. Ele traz prognóstico, ele traz previsões de doenças futuras. Então, é muito moderno, é muito importante. Além disso, como eu falei que é o Porsche, o Porsche ele tem várias capacidades, vamos falar assim, né? Várias possibilidades. Sim, tecnologias. Exatamente. Então, no OCT que a gente tem lá, que é o Cirrus 5000, o Cirrus 5000, ele faz o que a gente chama de uma angio-OCT, né? Ele consegue avaliar por velocidade de progressão, velocidade ali da nossa circulação, ele consegue avaliar os vasos da retina, né? Em todos os seus plexos, desde os plexos mais superficiais até os plexos mais profundos. Isso é assim, imagina a gente conseguir avaliar o encanamento de uma casa sem precisar quebrar os canos, vamos falar assim, para poder olhar. Uhum. Então eu consigo olhar através da parede o fluxo dentro daqueles canos. Imagina isso, tá? Se a gente for trazer aqui pro nosso olho amigo, a gente consegue ver esses vasos que estão tanto superficialmente aqui, quanto os vasos que estão mais profundos, né? Se vocês olharem, tem vasos que estão aqui atrás, né? Esse vermelhinho passando aqui dentro do laranja. Então a gente consegue ver no OCT o fluxo, né? Pelo fluxo de hemácias que tem dentro desse vaso, a gente consegue ver as estruturas vasculares nos diversos plexos, nas diversas camadas que tem dentro do nosso olho. Então, assim, é muito importante para nós, para diagnóstico, para tratamento, para prognóstico. Então, isso tudo tem, né? A gente tem aqui em Primavera, a gente tem lá no Instituto da Visão, e a gente, não é à toa que a gente estuda tanto, a gente tem, assim, hoje a gente tem diversos cursos, os congressos, eles trazem para nós justamente essas novidades, sabe? Eu acho que hoje as maiores novidades têm surgido para o OCT, vamos falar assim. A gente consegue, muitas vezes, não precisar invadir o paciente, só com o exame de OCT, estabelecer diversos diagnósticos, não só diagnósticos do olho, tá? Muitas vezes tem doenças que acometem sistemicamente, que acometem o corpo, que vão se manifestar no olho, que a gente consegue dar diagnóstico pelo OCT.